Ok, aqui está o primeiro mito ou verdade. Cenouras ajudam você a ver no escuro. Mito. Embora as cenouras contenham muita vitamina A, que ajuda a manter a visão, você não terá visão noturna. Na década de 1940, as forças aéreas britânicas inventaram um novo radar e, para mantê-lo em segredo, disseram a todos que eram as cenouras que as ajudavam a enxergar à noite. Diamantes não são pedras preciosas especiais. Verdade. Embora os diamantes possam compor um ótimo anel de noivado, eles não são tão raros quanto nos fizeram acreditar. As campanhas publicitárias tornaram essas pedras comuns em algo extraordinário. Se você quiser algo realmente raro, as gemas Painite ficarão lindas e esvaziarão sua carteira ao mesmo tempo. Cerca de $50 mil por quilate. Fruit Loops tem sabores diferentes. Mito. Não faz sentido evitar a cor que você não gosta. Todas têm o mesmo sabor. Até a Kellogg's afirmou que o gosto é o mesmo em um mix de frutas. Bem, agora não sei mais em quem acreditar. Derrubar uma moeda de 1 centavo do edifício Empire State pode destruir uma pessoa no solo. Mito. Embora a moeda não faça apenas cócegas, não causará danos a ninguém no chão. Simplesmente o objeto não consegue ganhar velocidade o suficiente enquanto está caindo. Melhor manter o troco no bolso. A Lua tem um lado negro. Mito. Não, a Lua não vai usar a força para governar. Nosso satélite está em acoplamento de maré com a Terra, o que significa que estamos sempre olhando para o mesmo lado, mas não há lado negro permanente. O lenço Kleenex foi originalmente projetado para máscaras de gás. Verdade. Sim, a Kimberly-Clark originalmente projetou um substituto do algodão fino para ser usado como filtro. Em 1924, o Kleenex começou a ser vendido nos Estados Unidos como um removedor de cold cream e maquiagem, posteriormente se transformando nos lenços macios que amamos. Chocolate faz mal. Rapaz, isso não é um mito. Embora chocolate em demasia, assim como qualquer coisa, possa realmente fazer algum mal, um pouco pode ser muito bom para você. Não qualquer chocolate, apenas a variedade meio amargo. Nham. Dormir bem no fim de semana ajudará você a recuperar o sono perdido. Mito. Não importa o quanto sua cama esteja confortável em uma manhã de domingo, você simplesmente não consegue recuperar o sono perdido. O sono irregular pode diminuir sua concentração e desempenho. Se você está revigorado ao acordar, é porque dormiu o suficiente. Zumbis são reais. Verdade. Nenhum humano jamais se transformou em um zumbi faminto, como aqueles mostrados nos filmes. Mas isso existe no reino animal. Um fungo com um nome muito longo que eu não quero pronunciar, assume o controle das formigas com seus produtos químicos. Sob o controle do fungo, a formiga deixa sua família para encontrar um ramo ou folha bem específico. Em seguida, ela permite que o fungo brote e libere esporos de volta. Que delicioso! O maior organismo vivo é a baleia azul, o elefante africano ou o Shaquille O'Neal. Mito. Embora todos esses sejam grandes, o cogumelo do mel nas Montanhas Azuis, Oregon, ganha fácil. Com um comprimento de 5,5 km, são 6,5 Burj Khalifas de ponta a ponta. E ainda segue crescendo. Mas vejamos pelo lado bom, é comestível. Alguém quer omelete de cogumelo? Perus podem corar. Verdade. Assim como os humanos, os perus ficam vermelhos quando animados, com raiva ou doentes. A pele da cabeça e do pescoço pode ficar vermelha ou até mesmo com um tom azulado. A pele carnuda que fica pendurada no pescoço é chamada de carúncula. Também fica vermelha brilhante quando o pássaro está animado. Talvez não no Natal. Nós só temos 5 sentidos. Mito. Não existe um número certo. Alguns dizem 5, 7, 14, 24 ou mesmo 57. Nossos sentidos mais básicos são, na verdade, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato, mas também o movimento, a posição do corpo, a temperatura, o equilíbrio e a sensação de nosso estado interno, como sentir seu coração. Por exemplo, feche os olhos e toque o nariz. Isso é propriocepção ou posição do corpo. Morcegos são cegos. Mito. A visão dos morcegos é realmente melhor à noite do que a nossa. Eles simplesmente não conseguem ver tão bem a luz do dia, porque só enxergam em preto e branco. Talvez esse mito tenha surgido do fato de que esses animais usam um sonar para navegar sem visão. Unicórnios são reais. Verdade. Eles não são cavalos, porém é o cervo que provavelmente é o culpado. Um único chifre pode ser uma anomalia genética encontrada em algumas espécies.
possivelmente levando à criação da lenda que se formou há muito tempo sobre o unicórnio. Mel nunca estraga. Mito. Sem estar coberto em um ambiente úmido, ele estragará. Contanto que a tampa permaneça bem fechada e nenhuma água tenha sido adicionada, o mel não deve estragar. Possuir propriedades antifúngicas e antibacterianas significa que nenhum organismo pode viver nele. Não importa a idade do produto, ele provavelmente continuará perfeitamente comestível. Laranjas têm sempre a cor laranja. Mito. As laranjas doces são um híbrido de tangerina e pomelo, com uma casca verde brilhante para ajudar a protegê-las do sol. Em climas mais quentes, como o sudeste asiático, elas ainda permanecem verdes brilhantes quando amadurecem. Isso nos faz perguntar o que veio primeiro, a fruta ou a cor? Existem insetos no seu frappuccino de morango. Verdade, mas não mais. Um corante feito de pequenos insetos triturados, chamados cochonilhas, é usado por muitas empresas para fazer a cor vermelha. A Starbucks parou de utilizar a cor vermelha do inseto em seu frappuccino de morango em 2012. Bombeiros usam água mais úmida. Verdade. Para ser mais eficiente no combate a incêndios, os bombeiros começaram recentemente a adicionar certos produtos químicos à água. Os agentes umectantes reduzem a tensão superficial da água, tornando-a mais fácil de espalhar e mergulhar nos objetos. Não mexa com as vespas e elas vão deixá-lo em paz. Mito. Embora isso funcione para as abelhas, suas primas, as vespas Yellow Jackets vão discordar. Elas estão entre as vespas mais mal-humoradas. Dizem que picam sem que sejam provocadas. Então, se você passar por perto de um ninho delas, fique longe. A Torre Eiffel deveria ser demolida após 20 anos. Verdade. A Torre Eiffel foi projetada para mostrar o poder industrial da França durante a Feira Mundial. Os projetistas habitualmente colocaram transmissores e antenas no topo para torná-la muito útil para ser demolida. Os piolhos preferem cabelos sujos. Mito. Os piolhos realmente não pensam na limpeza. Eles simplesmente precisam de cabelo humano para se agarrar, seja completamente limpo ou mais oleoso do que uma fritadeira. Os piolhos se alimentam de nosso couro cabeludo, e o cabelo é apenas um lugar para descansar. Corcovas de camelos armazenam água. Mito. Os camelos não armazenam água, e sim gordura em seus tecidos. Assim como eu depois das férias. Esses reservatórios de gordura permitem que os animais sobrevivam por dias no deserto sem parar para comer. Eles bebem grandes quantidades de água por vez e a armazenam em sua corrente sanguínea. Você precisa beber 8 copos de água por dia. Mito. Manter-se hidratado é fundamental, especialmente em climas mais quentes. Mas parecemos esquecer que toda bebida é principalmente água, até mesmo chá e café. Nossos corpos são os melhores indicadores de quando ingerir líquido. Sente sede? Então é hora de beber. Um elefante nunca esquece. Verdade. Tendo o maior cérebro de todos os animais terrestres, os elefantes deveriam ter uma ótima memória. E tem. Ser capaz de se lembrar de todo o território, amigos e locais para encontrar água é crucial para a estrutura social desses animais. Eles podem até ter uma memória melhor do que você e eu. Agora, onde deixei minhas chaves? Bananas crescem de cabeça para baixo. Verdade. As bananas crescem naturalmente em direção ao sol, à medida que ficam maiores. É por isso que tem uma curvatura. Então isso significa que estamos descascando da maneira errada esse tempo todo? Pode ser. O livro Guinness dos Recordes Mundiais foi criado para resolver discussões. Verdade. O melhor livro de curiosidades do mundo foi publicado em 1955, após uma discussão sobre a ave de caça mais rápida da Europa. O diretor-gerente da cervejaria Guinness percebeu que não havia um livro para perguntas triviais, então resolveu criar o dele, e o resto é história. Você está comendo wasabi de verdade. Mito. Quando você senta para saborear um sushi saboroso, aquela pasta verde às vezes não é wasabi, é raiz forte. O wasabi real é muito caro, com um sabor mais suave. Se não for feito na sua frente, não será real. Então é isso. Você sabia que as galinhas também podem pular e voar? A domesticação dessa ave remonta a pelo menos 2000 a.C. Ela tem as penas e os músculos necessários para alçar voo, mas não faz mais isso centenas de anos depois de ser domesticada. Porém, com a motivação certa, consegue. Se achar que o outro lado da cerca é legal, é capaz de saltar até 1,80 m.
Algumas galinhas pulam nas árvores para se empoleirar. Imagine um casal em uma delas. Parece bem engraçado, mas a motivação nesse caso é a segurança. A árvore serve de cobertura para eles ficarem protegidos durante o dia contra predadores alados. Da mesma forma, à noite, a árvore se transforma em um abrigo do vento e da chuva e dos possíveis ataques de predadores terrestres. Isso não precisa ser na natureza. As fazendas onde as galinhas podem passear livremente também têm ninhos nas árvores. Uma sorrateira sai do galinheiro e pula nos troncos. Assim, muitos donos dessas aves procuram maneiras de mantê-las sob controle. Ei Siri, procure por como lidar com galinhas saltitantes. Agora estou passando para itens do dia a dia e os segredos por trás deles. As cores dos laços e das etiquetas de plástico nas embalagens de pão nos Estados Unidos não são aleatórias. Elas servem como códigos para identificar quando o produto foi feito. Cada dia da semana tem uma cor atribuída. Por exemplo, a azul é para a segunda-feira, a verde é para a terça e a vermelha para a quinta. Agora você pode descobrir o quão fresco é o pão. Os códigos de cores também são úteis para os funcionários, que podem identificar facilmente as embalagens velhas nas prateleiras. Há um ditado popular que diz: você é o que você come. Acontece que nossas entranhas também existem para nos fazer felizes. A serotonina é o hormônio do sentir-se bem e também um neurotransmissor. Muitos de nós o associamos imediatamente ao nosso cérebro. No entanto, curiosamente, cerca de 95% da serotonina do corpo é produzido em nosso trato digestivo. Muitos de nós costumam usar as palavras ervas e especiarias como sinônimas, mas esses são temperos diferentes. As especiarias vêm de todas as partes de uma planta ou árvore, como raiz, semente ou casca, enquanto as ervas são as folhas da planta. Geralmente adicionamos tempero aos alimentos ao assá-los e cozinhá-los. As ervas liberam seu aroma mais rapidamente, então as adicionamos no final. Você já sentiu que estava sendo observado e descobriu que estava certo? Bem, esse sentido aranha é chamado de detecção de olhar. Seu cérebro detecta quando alguém está de olho em você. A pesquisa explica isso como uma espécie de mecanismo de defesa. Um olhar direto pode ser um símbolo de domínio ou uma ameaça em potencial. Os humanos evoluíram com esse sentimento com o tempo. Estranhamente, funciona quando a pessoa está fixa em sua direção. Se o olhar estiver apenas alguns graus à esquerda ou à direita, o cérebro não reagirá dessa maneira. E quanto ao desejo de rever seus filmes favoritos ou ouvir músicas repetidamente, você não está sozinho. Esse hábito traz alguns benefícios para a saúde mental, porque é um comportamento que acalma a mente. Quando as pessoas se sentem sobrecarregadas, têm menos autocontrole e ficam menos motivadas a concluir tarefas difíceis. Você é atraído para a primeira temporada de The Office novamente, porque quando assiste, ouve ou faz algo familiar, não precisa se esforçar para monitorar o que está pensando. Portanto, é uma boa maneira de fazer uma rápida redefinição mental. Aqui está outro sentimento. Imagine que você está curtindo o pôr do sol em um terraço ou no topo da Torre Eiffel. Do nada, sua voz interior sussurra: e se eu pular? Isso não vem de um estado mais sombrio. É apenas uma espécie de sentimento que aparece quando você está no alto. Existe um nome para isso: o chamado do vazio, ou o fenômeno do lugar alto. É um tópico de pesquisa relativamente novo, e mais estudos estão a caminho. A grande atuação de Jim Carrey no filme O Show de Truman é lembrada até hoje. Mas você sabia que a síndrome de Truman é real? O fenômeno é uma questão relacionada à neuropsiquiatria cognitiva. Pessoas com esse delírio acreditam que estão sendo filmadas e que tudo será transmitido para entretenimento. Houve um tempo em que o alumínio era mais precioso que o ouro. Eu sei que é difícil de acreditar. Agora embrulhamos nossos sanduíches neste item do dia a dia. Se voltarmos ao século XIX, veremos o alumínio como um elemento difícil de obter. Até que alguns inovadores encontraram uma maneira de extraí-lo em larga escala industrial. Assim, o reinado dele acabou. A história sobre o governante francês Napoleão III ter um conjunto de talheres de alumínio com o qual servia comida para seus convidados especiais. Podemos também falar sobre uma festa de viajantes do tempo realizada em 2009. O físico teórico Stephen Hawking os convidou para o encontro. Havia uma enorme faixa pendurada com as palavras: "Bem-vindos, viajantes do tempo". Ninguém apareceu, mas talvez eles tivessem compromissos anteriores e por isso não puderam dar as caras. Juro que não estou chorando porque ninguém apareceu naquela festa incrível. Eu só estava cortando uma cebola. Por que começamos a chorar quando partimos esse vegetal? Por causa de uma enzima específica. Há uma solução? Sim. Da próxima vez, pegue um papel toalha úmido e coloque-o na tábua de cortar ao lado da cebola.
A acidez que vem da enzima irá para o papel, em vez de para os seus olhos. O antigo calendário civil-egípcio era bastante semelhante ao que usamos agora. Eles tinham 365 dias divididos em 12 meses. Mas em vez de espalhar um dia 31 para alguns meses, adicionaram essas datas extras ao final do ano. Agora, vamos voltar nossas câmeras para o reino animal novamente. Existe um benefício para as zebras terem seu padrão fascinante. Os cientistas também fizeram essa pergunta e testaram. Eles vestiram cavalos com casacos parecidos com zebras, cobrindo todo o corpo, exceto a cabeça. Acontece que o padrão de zebra repele as moscas. Os pesquisadores observaram que as moscas iam apenas para as cabeças dos animais e ficavam longe dos corpos. As formigas são conhecidas como trabalhadoras, mesmo nos contos. Isso tem um reflexo legítimo na vida real. Elas podem carregar até 20 vezes mais carga do que seu próprio peso corporal. Esses insetos também têm outras nobres qualidades. Se uma formiga ficar gravemente ferida, recusará o tratamento da paramédica da colônia. Ela sabe que não vai conseguir, então ao invés de desperdiçar os recursos do grupo, obriga a formiga paramédica a deixá-la ali. Os camelos podem sobreviver cerca de 15 dias sem beber água. Muitas pessoas acreditam que eles armazenam água nas corcundas, mas elas são para estocar alimento na forma de gordura. A água é mantida na corrente sanguínea. Por falar em camelos, em alguns países existe a tradição de realizar concursos de beleza. Por exemplo, um deles aconteceu durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar como uma das atrações. Você vê uma mosca doméstica gigante voando dentro da casa, mas ela foge das suas mãos de ninja e pode pensar que a natureza cuidará dela em alguns dias, mas, na verdade, as moscas domésticas podem viver por cerca de 1 ou 2 meses. O próximo fato é sobre uma emergência na estrada. Os encostos de cabeça removíveis do carro podem ser usados como uma ferramenta de fuga. Você pode quebrar a janela com um deles se não puder deixar o veículo pelas portas. Para isso, deve encaixá-lo entre o vidro e o parapeito da janela. Mire em um canto. Em seguida, bata com toda a força possível para quebrar o vidro com segurança. Talvez tenha que tentar algumas vezes, mas eventualmente conseguirá. Por isso, não desista depois de uma tentativa. Sua vez! Compartilhe seus fatos uau conosco!